Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Hoje nós estamos aqui mais um dia para o nosso pão diário, verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. E o texto de reflexão é o livro de Ageu, o capítulo é 2 e o versículo é o 9, que diz assim: a glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, né? Diz aí, o Senhor dos Exércitos. Então, esse texto vai dizer que Ageu, ele tinha aí sobre a responsabilidade de passar um recado de Deus. E esse recado, nesse primeiro momento, foi para uma liderança política, que foi aí para Zorobabel, e também para uma direção, né, para uma liderança espiritual, eclesiástica, que é o sumo sacerdote Josué. Então, nós precisamos entender que essa primeira ordem foi para eles, porque o povo estava retornando da Babilônia, a qual eles ficaram ali naquele cativeiro por 70 anos. Então o povo chegou muito desanimado para reconstruir ali o templo. E o templo ficou ali 17 anos parado, eles ficaram desanimados, e o Senhor chega aí com esse recado através do profeta Ageu, lembrando que o Ageu é um dos livros aí mais curto do Antigo Testamento, perdendo somente para Obadias. Lembrando também que o profeta Ageu é um dos profetas que foram usados, que foi, usado pelo Senhor pós-exílio, contemporâneo aí também de Zacarias. Depois tivemos aí o profeta Esdras, Neemias, Malaquias, que foram os profetas pós-exílio. Lembrando também para você que cada tempo Deus levanta os seus profetas. Nós temos os profetas pós-exílios, que foram esses. Nós temos os profetas que foram usados por Deus no período do exílio também. Nós temos os profetas usados por Deus antes do exílio, né? Assim cumpre a palavra do Senhor e o cuidado dele em todo tempo levantar pessoas dispostas e disponíveis para o reino dele, para assim cumprir a palavra do Senhor. Amém? Então, depois dessa pequena introdução, nós precisamos entender que o Senhor veio com essa palavra porque o povo estava perdido. E o Senhor traz essa correção porque as pessoas, elas estavam preocupadas e para viverem, em casas aí apaineladas, casas bem decoradas, e tinha deixado o templo lá numa ruína. O templo estava em decadência e o povo estava fragilizado. O povo queria cada um, preocupar aí com a sua venda, em subir ali rapidamente de vida, mas eles estavam arrumando desculpa, dizendo que por causa da pobreza, por causa da opressão ali ferrenha dos samaritanos, e também pelo decreto que o rei Artaxerxes, que é o rei da Pérsia, havia tentado, na verdade, interrompido a construção devido, em virtude aí à oposição do samaritano. Então, e Ageu, ele traz essa realidade porque foi o próprio Deus que disse, que eles estavam vivendo aquela miséria econômica, aquele colapso social, exatamente por causa do egoísmo do povo, porque eles haviam deixado a casa de Deus, e com isso estava atraindo para eles muitas dificuldades. Então, não é deixado, vamos dizer aí de uma forma mais clara, não é ter deixado a casa de Deus, mas de fato a casa de Deus ali é uma habitação do Senhor, é a presença de Deus, é a manifestação do Senhor ali no meio do povo, no meio do povo escolhido. Então, nós precisamos entender que eles haviam esquecido muito mais do que do templo, mas eles haviam esquecido do Senhor, de adorar. Então o Senhor exorta o povo aí a renovar os seus esforços para construir a casa do Senhor e voltar à adoração,
porque na verdade aquele povo ali, eles estavam com prioridades erradas. E nós precisamos entender quais são as nossas prioridades. Lembrando que eles estavam sofrendo aquelas secas e más colheitas porque não estavam dando prioridades às coisas de Deus. Quando você vai ler o livro de Ageu, que só tem 2 capítulos, vai falar sobre isso, que o povo está vivendo naquela miséria, que o povo está vivendo aquele colapso, tá bom, financeiro, econômico, social, exatamente porque eles haviam esquecido ali do Senhor, da casa do Senhor. Algo que nós precisamos entender, que o Senhor, ele trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Então aquele povo precisava de um renovo, aquele povo precisava levantar. Então a vida com Deus precede trabalho para Deus. Então primeiro Deus, ele trabalha em nós. Então antes do trabalho, o Senhor estava trazendo uma responsabilidade que ali eles estavam precisando. Antes de retornar à casa de Deus, aquele povo precisava ser realmente posicionado, entender a disciplina, a palavra de Deus e depois, subsequente aí, voltar para a obra, construir. Então o povo precisava entender qual que era a prioridade, qual que é a nossa prioridade, Nós temos aí nosso trabalho, nossa vida todos os dias, mas a nossa prioridade para o cristão, tá? Essa palavra é para o cristão, a prioridade, porque se for dizer a prioridade das pessoas, com certeza aí as pessoas vão falar assim, mas não é minha prioridade. Mas a prioridade do cristão tem que ser a palavra de Deus, a doutrina, os ensinamentos, viver uma vida aí de verdade, autêntica, de adoração, viver a verdade, tá bom? Uma vida dinâmica, uma vida ativa e não inerte, estático, imóvel, sem movimento. Nós precisamos crescer o nosso nível, ser uma pessoa disciplinada. Então, na verdade, teve 5 mensagens aí do Senhor através do profeta Ageu. Então, eu falei essa primeira mensagem que o Senhor havia falado que o povo havia esquecido do templo, havia esquecido da presença dele e que também eles estavam preocupados com as casas, construir aí as casas apaineladas em vez de voltar, e que o motivo que eles estavam vivendo aquela seca, aquele colapso, era exatamente por causa deles, ou seja, eles estavam semeando muito, mas estavam colhendo muito pouco. Olha aí uma resposta de Deus que com certeza para nós cristãos nós precisamos observar. E a segunda mensagem, porque Deus ele é bom. Então 23 dias depois aí o Senhor ele chama novamente o povo para o arrependimento, para a obediência, e dizendo, olha, eu estou com vocês, o meu Espírito permanece em vocês, Então o Senhor trazendo ânimo para eles voltarem ao trabalho, para eles se importarem aí com a obra do Senhor. Então ele repete, vamos dizer aí que ele traz aí um encorajamento triplo, Esforça-te, Josué, esforça aí, sumo sacerdote, porque eu estou com vocês, o Senhor é conosco, independente daquilo que nós estamos passando, qualquer tipo de situação que nós venhamos passar. Eu acredito também que aqueles construtores, desanimaram muito, porque eles ficaram ali 70 anos, mas eles já tinham visto a grandeza que era o templo ali de Salomão, que era magnífico, que era extraordinário em riqueza, e o segundo era infinitamente inferior. Mas nós precisamos entender que lá nos dias de Salomão o reino estava unido, grande prosperidade. No tempo de Ageu, o povo, coitados, eles haviam acabado de sair ali do exílio, então faltava recurso. Diante de tanta realidade, o povo estava cada vez mais desanimado. Então o Senhor traz esse encorajamento, para eles ficarem, para eles se esforçarem, e para eles entenderem que o Senhor era com eles, que o Senhor queria fazer a obra, e que para eles não olhassem para aquilo, para considerar o passado, daquela riqueza que foi ali o templo de Salomão, toda aquela glória. E aí o Senhor chega aqui
no versículo a qual eu li, que a glória dessa última casa, ela seria maior do que a primeira. Então a promessa é que, na verdade, esse profeta Ageu era um profeta messiânico. Aí ele já estava apontando para o Messias, né? Para o Senhor Jesus, Filho de Deus, que o Messias, ele o que? Adentraria para dentro desse templo. Então, se o primeiro templo foi foi esplendoroso, né? Vamos dizer assim, maravilhoso, em riqueza, esse seria um esplendor de glória, porque era a própria presença de Deus. Então, nesse segundo templo, o dono do ouro, da prata, é quem poderia ser visto. Então, não seria o ouro e não seria a prata, mas é quem estaria habitando ali, seria a própria glória. Então, a promessa dessa última glória, né, da última casa será maior do que a primeira, foi finalmente cumprida onde? Não, em quem, né? Na verdade, em Cristo, a maior manifestação da glória e da presença de Deus. E também o profeta, nós precisamos entender que a glória de Deus, ela não está somente em Jerusalém. Isso para aquele povo, né? Naquele período daquele povo, não estava só em Jerusalém ou no templo. Então a glória de Deus, ela estava com certeza ali na Babilônia, no exílio, na dor, sabe? A glória de Deus, ela está em todos os lugares. Aonde nós estivermos, a glória de Deus vai estar lá. A glória de Deus, ela não está limitada no templo, não está limitada na geografia ou no espaço físico. Ele é Deus do universo. Então, ele gira a história, ele é Deus, ele controla a história. Então, a glória da segunda casa é a presença. Não é o ouro nem a prata, mas é quem está nesse local sendo adorado, que é o Senhor Jesus, tá bom? Então, a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira, refere diretamente a Cristo e o significado aí da sua obra redentora sobre as nossas vidas, né? E qualquer outra aplicação que remeta a bens e a prosperidade, não é sobre isso, mas é sobre a presença e a glória de Deus sobre a nossa vida e aonde Ele estiver, amém? Deus abençoe a todos vocês, até o próximo devocional.